Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, iremos estudar as equações exponenciais. Uma equação exponencial é aquela que apresenta a incógnita dos expoentes de pelo menos um de suas potências. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. 4 elevado a x é igual a 8. Isso é uma equação exponencial? Sim. Ele expressa que tem que ter um termo, uma base elevado a uma incógnita em pelo menos um dos lados. Nesse caso aqui a gente tem 4 elevado a x igual a 8. Então, é sim uma equação exponencial. Próximo exemplo, 3 elevado a x igual a 81. Também é equação exponencial, que pelo menos um dos termos tem que ter uma base elevada a um incógnito, certo? E o próximo exemplo, 3 elevado a x menos 1 igual a 81. Também é equação exponencial, certo? Como as funções exponenciais são injetivas, a gente pode utilizar, certo, essa propriedade, para resolver essas equações, usaremos uma propriedade que expressa, se a gente tem aqui, a base a elevado a x1, que é igual à base a elevado a x2, como as funções exponenciais são injetivas, logo pela propriedade a gente tem que x1 vai ser igual a x2, mas a base tem que ser a mesma base aqui, certo? Para estabelecer essa propriedade. Então, vamos lá ver alguns exemplos. Determine o valor de x na equação. 3 elevado a x menos 1 é igual a 81, certo? Aqui, observe. Aí, eu quero resolver essa minha equação. Então, eu quero resolver utilizando aquela propriedade. Observe aqui que não está na mesma base, Aqui a gente tem a base 3 e aqui a gente tem o número 81. Então, primeiramente, a gente vai precisar colocar o número 81 na mesma base, Na base 3. Logo, se a gente observar, 81 é a mesma coisa de 3 elevado a 4, pois 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Logo, 81 é a mesma coisa de 3 elevado a 4. Usando a propriedade, temos que 3 elevado a x menos 1 é igual a 81. Colocando na mesma base, 81 é a mesma coisa de 3 elevado a 4. Então, vai ficar 3 elevado a x menos 1 igual a 3 elevado a 4. Pela propriedade, a gente tem aqui a mesma base, a base 3, certo? E a gente tem que o meu x1 aqui vai ser igual ao meu x2. Então, nesse caso, vai x menos 1 vai ser igual a 4. Então, a gente usou aqui a propriedade. Então, x menos 1 é igual a 4. Então, meu x aqui, x menos 1 igual a 4. Então, meu x vai ser o quê? Esse menos 1 que estava aqui positivo, vou passar para o outro lado como positivo, Se está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar x igual a 4 mais 1, que vai dar igual a 5. Então, logo, meu valor de x aqui é igual a 5, certo? Vamos para o próximo exemplo. Determine o valor de x na equação. 2 elevado a x menos 2 é igual a 1 sobre 16. Então, primeiramente, observe, a gente vai ter que colocar 1 sobre 16 na mesma base que aqui, minha base 2, certo? Então, como a gente viu, certo? Na aula de potenciação com expoentes negativos, 1 sobre 16 é a mesma coisa de 2 elevado a menos 4. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês voltem lá na aula, certo? Para vocês verem que 1 sobre 16 é a mesma coisa de 2 elevado a menos 4. Pois 2 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 16. Vocês se lembram? Aquela regrinha, quando a gente tem um expoente elevado a negativo, Um expoente aqui negativo, o que a gente faz? A gente inverte, o 2 que estava em cima vai para baixo, e o 1 que estava embaixo vai para cima, e vai ficar, 1 elevado a 4, que dá 4, e 2 elevado a 4 dá igual a 16, então fica 1 sobre 16. Se vocês tiverem dificuldade, voltem lá na aula, certo? E agora a gente usando a propriedade, vai ficar como? 2 elevado a x menos 2 é igual a 1 sobre 16. Colocando a mesma base, vai ficar 2 elevado a x menos 2, que é igual a 2 elevado a menos 4, A gente tem a mesma base, base 2. Então, pela propriedade, a gente tem que meu x1 é igual ao meu x2. Então, vai ficar x menos 2, que é igual a menos 4. Então, fica x menos 2 igual a menos 4. Então, esse 2 que estava desse lado aqui negativo vai passar para o outro lado como? Positivo. Então, x vai ser igual a menos 4 mais 2. Se eu estou devendo R$4 e eu só tenho R$2 para pagar, eu vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo ainda 2, então vai ficar menos 2. Logo, o valor de x aqui é igual a menos 2. Eu espero ter ajudado vocês
E qualquer dúvida, volte nas aulas anteriores para vocês revisar, tá bom?